Bruno, estava ansioso para bater esse papo com você. É um tema que eu particularmente gosto bastante. A gente fala muito pouco no mercado de e-commerce, a gente fala muito pouco de qualidade de software, o impacto da qualidade do software na jornada do consumidor, na jornada do cliente e principalmente no impacto na própria taxa de conversão e, enfim, no sucesso do e-commerce como um todo. Cara, obrigado. Eu queria começar até o papo já indo direto ao assunto. Acho que os grandes players do Brasil hoje são clientes da Sofist. Quais são os principais gargalos que a gente tem? Quais são, talvez, os principais bugs ou pontos de atenção que a gente ainda tem no mercado de e-commerce que a gente precisa melhorar de qualidade de software para melhorar a experiência e, consequentemente, a conversão? Primeiro, Thiago, obrigado pela oportunidade aqui de bater esse papo contigo, né? E de fato, né, a gente tem um bocado de experiência, né, trabalhando com grandes varejistas, grandes e-commerces, né? E a gente observa vários gaps, né, que a gente entende que podem ser aprimorados no tempo, né? No final das contas, o usuário ele quer ter a melhor experiência na hora dele tomar uma decisão de compra, seja por impulso ou não, né? Ele ter uma navegação fluida e ele conseguir o mais rápido possível, né, chegar até a etapa dele concluir o pagamento e todo mundo ficar feliz nesse processo, o usuário que vai receber o produto e o varejista que vai completar mais uma venda. Mas hoje o que a gente observa, né, e baseado até em experiência em projetos passados nossos, a gente vê algum certo desalinhamento entre a ação do usuário e o que o e-commerce apresenta para ele, né? O que acontece, né? Problemas que já observamos, né? Problemas de usuários incluírem produtos no carrinho, mas eles não terem um feedback adequado e o usuário eventualmente ficar confuso se o produto foi adicionado ou não no carrinho. E nesse momento de confusão, né, do usuário não entender o que se aconteceu ou não aconteceu, o usuário continua navegando e quando ele chega no checkout, ele vê lá que tem mais unidades do produto do que ele gostaria. O usuário pode se comportar de todas as formas que a gente pode imaginar. O usuário pode achar que o e-commerce está querendo vender mais para ele do que ele quer. O usuário também pode falar, mas nossa, mas eu tenho certeza que eu não coloquei esse produto. Tudo que o usuário precisa pensar um pouco mais para ele entender, a gente entende como um gap, né? Como um ponto que pode ser aprimorado. Outra questão também muito comum que tem a ver com a experiência e realmente chega a ser frustrante em alguns casos, e eu imagino que já deve ter acontecido com muita gente que está acompanhando o nosso bate-papo, é você incluir um produto no seu carrinho e você chegar até o checkout e na hora de você avançar para o pagamento, você receber aquela mensagem dizendo que o produto não está disponível para você poder comprar. Aí você pensa, poxa, mas eu coloquei ele no carrinho, eu consegui fazer todo o processo, consegui até calcular o frete e agora está falando que não está disponível, né? O usuário acaba se frustrando. E a gente gosta muito de falar, a gente comenta muito dentro da Sofist, né, que o concorrente está a uma aba de distância. Então, às vezes a decisão do preço ela não é a mais importante para o usuário, né? O usuário ele quer ter na prática a melhor experiência, mesmo que às vezes ele pague 10, 20, 30 reais a mais no produto, né? Quando essas coisas acontecem, o usuário acaba indo para uma aba do concorrente, né? Esses processos hoje, principalmente de carrinho, etc., eles já podem ser completamente automatizados. O processo de teste, basicamente, de análise de comportamento de erro do processo, etc., não precisa mais fazer uma análise humana, mas eu consigo automatizar a identificação de erros nesses processos de compra, principalmente de item mais, de etc., certo? Tem partes que sim, tem partes que não. Tudo que envolve, né, O que eu observar. consigo automatizar e o que eu não consigo hoje? Hoje é viável automatizar os fluxos ponto a ponto, a gente costuma dizer end-to-end, né? Que é um fluxo, uma jornada do usuário desde ele abrir a página e até a conclusão do pedido, e aí, claro, variando formas de pagamento, tipos de produto, opções de entrega, tudo isso é viável ser automatizado. O que a gente alerta é que automatizar qualquer coisa que analisa a experiência do usuário para perceber que aquela etapa estava confusa, existem ferramentas que permitem você entender o comportamento do usuário, para ver onde o usuário está clicando e, eventualmente, a partir disso, tirar alguns insights. Mas Mas a análise ainda é humana aí nesse a caso. análise é humana, principalmente quando a gente fala hoje de dispositivos móveis, porque muita gente usa o dispositivo móvel para poder até escolher o produto e depois vai para o seu notebook e termina uma compra, ou vice-versa, né? Hoje é muito comum e cada vez mais as pessoas usarem dispositivos móveis. O tamanho daquele botão, ele é adequado para uma pessoa que tem um dedo maior e para o dedo menor? E naquela disposição de tela, naquele aparelho com uma tela menor, o meu e-commerce carrega da forma mais agradável para o usuário? Tem algumas decisões que vão exigir, de fato, análise humana. Interessante. Monitorar um processo, ok, mas dizer se está confortável ou não vai sempre exigir o ser humano com a visão crítica para poder opinar, né? E sugerir melhorias.
Interessante. Dos processos de teste, por exemplo, teste de carga, imagino que hoje já não seja tanto problema quanto antigamente. Essa questão de mobile hoje já seja um ponto de atenção maior. Tem algum processo de teste que seja mais complexo fazer dentro do e-commerce hoje? Ou aquele Ah, que é difícil, mas que realmente vai gerar uma boa conversão, mas que é aquele que, poxa, aqui eu preciso parar e gastar mais energia? Quando a gente fala de carga e estresse, né, a gente ainda entende que os varejistas têm dificuldades, mas depois eu posso explicar, posso desenvolver um pouco mais esse assunto Legal. contigo, né? Bom, ainda Mas temos boas dificuldades de estresse, de carga de teste mesmo? a gente ainda observa, porque na prática, né, o que acontece? Hoje, cada vez a gente se surpreende mais nas Black Fridays, principalmente, né? As vendas Uhum. crescem e crescem e crescem de forma cada vez mais agressiva, né? Mesmo em período de crise, a gente tem uma surpresa positiva da Black Friday ser fantástica, né? De ter mais e mais Uhum. demanda. Hoje, o que a gente observa é que o tempo médio de carregamento dos sites, dos e-commerces brasileiros, ele é muito alto ainda. Quando você compara com o que acontece nos Estados Unidos, em grandes varejistas que são modelo, inclusive, de referência para todo mundo, né, que se inspira, né, em alguma empresa, os tempos são menores, entende? E há uma série de estudos que mostram que um segundo a mais de carregamento você perde conversão, que os usuários eles querem, ainda mais agora que tá mais ainda as pessoas estão comprando, né, na internet, as pessoas começam a notar cada vez mais a importância do site ser rápido. E o que Uhum. acontece com os varejistas, né, os grandes e-commerces? Eventualmente o processo que é aplicado para poder se preparar para um momento de um volume muito grande de acesso é deixado muito para cima da hora. Quando eu falo para cima da hora, eu digo que eu estou Na falando semana. 3 meses antes, e em alguns casos até na própria semana, entende? A gente já vivenciou um caso desse, de uma preparação na semana da Black Friday. E não tem milagre, entende? Mudanças Uhum. que envolvem, por exemplo, arquitetura, quando a gente fala em tecnologia, né, mudanças que vão envolver arquitetura, não são mudanças que vão ser feitas de uma semana para outra, e com qualidade, né? Lembrando também que a nossa maior parte da audiência, dos consumidores nossos aqui no Brasil, é a classe C, D e a gente tem uma conexão bem inferior aí a esses países que são referência. Sem Às vezes a gente dúvida. esquece bastante de analisar esses fatos. Um problema muito comum que a gente encontra nos grandes e-commerces, também e-commerces de porte médio também, que conversam conosco, quando a gente faz testes, né, tem algumas situações em que a gente recria um cenário de lentidão, né, no ambiente, nas Uhum. conexões, etc., do usuário, e é bem curioso, porque muitos e-commerces, eles não têm um feedback para o usuário saber que, olha, eu estou processando o teu pedido, espera só um pouquinho. E quando eu falo o pedido, é o usuário executar um tap, por exemplo, no dispositivo móvel ou clique lá no notebook dele, e ele saber que, ok, o e-commerce Carregando. entendeu e ele ainda não me trouxe um retorno. E aí o que o usuário faz? Ele começa a clicar várias vezes. E nesse processo todo, aí ocasiona aquele tipo de coisa que eu comentei contigo, né, do carrinho aparecer com mais produtos do que Uhum. deveria, e o usuário começa a ficar irritado com toda a situação, né? A gente não tem essa noção, né? É incrível. Você falou de 3 meses de preparação Black Friday, esse é um período curto, acho mais para teste de cargas, etc. Como que uma empresa hoje, um e-commerce médio, enfim, o grande, vamos colocar o e-commerce médio, que nós aqui no Brasil que não temos essa cultura de qualidade de software, de cultura de testes, e eu preciso começar a ter essa cultura, eu preciso entender que isso vai afetar a minha taxa de conversão lá na frente, a experiência do meu cliente. Como que eu começo? Preciso definir isso aqui na empresa. Qual que é o primeiro passo? Qual que seria o processo? A primeira coisa que eu sugeriria, né, é monitorar, né? Eu entendo que hoje muitos e-commerces eles monitoram seus KPIs, os indicadores, né, de conversão e etc, sabe? Então, o pessoal acompanha o Analytics, ferramentas, né, de indicadores e beleza, isso dá para elas um norte sobre o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Só que eu ainda vejo muito espaço para haver um monitoramento. E o que é o monitoramento? Por exemplo, no meu e-commerce, agora, neste momento, eu estou conseguindo fechar pedidos. A gente já viu casos de grandes varejistas que o usuário não conseguia fechar pagamento por boleto. No momento do dia, ele não conseguia fazer isso. Qual o motivo? A gente não sabe. Será que é a integração? Se a gente espera, né, os indicadores mexerem para a gente poder tomar uma ação, a gente já perdeu algum tempo. E como o tempo que você perde é venda que você perde, né? Porque você tem uma entidade ali que está vendendo o tempo todo, né, continuamente. Então, eu vejo uma grande oportunidade para pensar em monitorar, né,
né, as jornadas mais relevantes do e-commerce para garantir que isso está ok, está no dia a dia, várias vezes ao dia. Isso é um passo importante. Outra coisa que eu também emito um alerta, né? Existe também, super comum o pessoal ter, né, o pessoal acompanhar feedback de cliente, acompanhar o que está acontecendo também no mundo externo. Então, eu fico imaginando as ferramentas, o próprio Reclame Aqui, que é um canal que as pessoas estão com dificuldade, elas vão lá e emitem uma opinião, né, ou emitem uma reclamação, no caso não é nenhuma opinião, é um problema que elas tiveram mesmo. Tem o próprio saque, né, que é as ferramentas que os e-commerces provêm para os usuários falarem o que está acontecendo. Então, assim, tem esses mecanismos de acompanhar o que os consumidores estão falando, né? Isso é muito importante. Um cuidado muito especial, né? Nós já vimos situações em que o fato de não haver uma reclamação no saque ter sido tratado pelo e-commerce como não estamos com um problema. Ou seja, existia um problema no e-commerce e o fato de ninguém ter reclamado no saque fez com que o e-commerce falasse: eu não estou com problemas, está tudo bem. Então, o meu alerta é esse, né? A gente tem que escutar o que o consumidor está falando e ali é um ótimo sinal de coisas que estão dando certo ou não, mas tudo que o consumidor não fala não significa que está tudo bem. Poucas pessoas, elas reclamam. Eu acho que as pessoas que reclamam, inclusive, é porque elas se importam profundamente com a marca, né? Elas gostam tanto da marca a ponto delas quererem, enfim, falar o que elas estão sentindo para um serviço de atendimento, né? Um serviço de atendimento ao consumidor. É muito de mudança de cultura, né? E tem algumas estatísticas, o índice de pessoas que chegam a reclamar é muito, muito pequeno. Não vou saber de cabeça, mas é muito, muito reduzido. A gente coletou um dado há um ano atrás, numa pesquisa do EBC e IDEC também. E lá falava que apenas 34% dos consumidores não reclamam dos problemas que eles têm em compras. Qualquer dificuldade que o usuário tenha, ele fala: beleza, eu já terminei a compra, nunca mais compro, né? E eventualmente ele recebe o produto e pronto. Eu chamo que são problemas invisíveis, né? Na prática, são problemas que a gente acha que não existem, mas eles estão lá o tempo todo atrapalhando a gente vender mais, no final das contas. São conceitos antigos. Sam Altman que falava muito isso já de Walmart lá atrás. São conceitos antigos que a gente precisa trazer aqui para a tecnologia. Eu consigo fazer isso, Bruno, dentro de casa? Em que momento é interessante eu procurar uma Sofist, por exemplo? Quando eu penso na situação atual, né, eu vejo que sempre há oportunidade de melhoria, independente do tamanho do e-commerce, tá? Naturalmente, as melhorias, a percepção, né, de valor que elas geram, ela é muito maior quando o e-commerce tem um volume maior de vendas, porque quando a gente fala de aumentar, por exemplo, em 10% uma taxa de conversão por conta de melhorias que foram feitas em relação à qualidade do software, né, do e-commerce, da plataforma, por um volume menor, a percepção é menor, entende? Mas por um volume muito grande de vendas, é naturalmente que 10% pode significar algumas centenas de milhares de reais, né? Quando você pensa em momento para procurar, eu fico imaginando estágios, né? Tem estágio em que a pessoa quer ter uma primeira visão, ela não sabe como ela está hoje em relação a gaps e ela quer ter uma visão pontual, mais rápida. Então, esse é um momento, ela pode acionar a Sofist num momento como este. Se a empresa já tem práticas de qualidade dentro dos times de desenvolvimento ou dos times até mesmo que fazem as customizações nas grandes plataformas de e-commerce ou plataforma própria também, né? Porque ou a pessoa tem plataforma própria ou ela usa uma grande plataforma, né, comercial. Então, se já existem algumas práticas, é possível complementá-las. Então, quando eu falo de complementá-las, eu falo não só de incluir o monitoramento, que pode não existir, refinar o monitoramento que já existe. Outro mecanismo, elevar a equipe que já cuida desse tema dentro do varejista, né, para um outro nível. E quando eu falo do outro nível, é um trabalho realmente de formação, né, hands-on, para o time que hoje trabalha num determinado patamar, ele poder subir alguns degraus em relação a práticas. Então, eu vejo que, no final das contas, né, o momento, para mim, sempre existe. Depende muito do varejista, do e-commerce, ele se sentir preparado para poder agir em cima do que é levantado. Não adianta nada, por exemplo, a Sofist levantar uma série de gaps que podem ajustar e realmente dar um ganho de conversão para o parceiro dela e o parceiro não ter fôlego, não está no momento que ele vai querer priorizar isso, né? Que aí a gente fala que, basicamente, o trabalho não vai gerar valor se você não usar o resultado e tomar uma ação concreta em relação àquilo, né? Perfeito. A gente volta à cultura, né? E é bem interessante esse ponto que você falou, que mesmo tendo uma plataforma, né, terceirizada, comercial, eu consigo ainda aprimorar muito de qualidade, não só de software, né, mas a qualidade do processo. E às vezes a gente tem essa percepção contrária, né? Porque terceirizei a plataforma, vou cobrar deles, deixa com eles, eu não
posso fazer nada por aqui, enfim, eu posso fazer muita coisa mais por aqui para ter uma conversão ainda melhor do que a plataforma me promete. Ô, Bruno, muito bom, cara. Obrigado pela conversa, uma aula, adoro o tema. A gente precisa muito levantar essa bandeira aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura por aqui. Em momento de pandemia e pós-pandemia, onde a gente está tendo 30% aí dos usuários sendo novos clientes que nunca compraram e-commerce, fica cada vez mais importante. De novo, classe C, D e E, o trabalho do e-commerce de tentar trazer Norte, Nordeste, novos entrantes. Eu acho que a faixa de idade que mais cresceu nesse período de pandemia é acima dos 50 anos. Acho que cada vez mais fica mais importante esse processo de qualidade de software e qualidade da experiência, né, através do software. Obrigado por tudo, obrigado pela parceria de alguns anos que a gente já tem. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Sofistic. Acompanho alguns casos, principalmente de Magalu. É incrível. Conta com a gente, cara. Se quiser deixar algum recado final, alguma dica final. Obrigado, tá? Eu tenho duas dicas, né, para encerrar, né? A primeira coisa é lembrar, uma coisa para mim é muito importante, né? Os e-commerces, eles gastam um bocado de dinheiro para adquirir um consumidor. É importante que os e-commerces lembrem da retenção desse consumidor, da recompra. É aí que eu vejo que os e-commerces, eles pagam o custo de aquisição em várias vezes, né? Isso tem a ver realmente com a qualidade, a experiência positiva que o consumidor espera ter no outro site. E uma última coisa, né? Lembrar também os e-commerces, principalmente os grandes varejistas, onde a gente tem muito forte a questão de integração, né, com loja física, o omnichannel, né? Eu compro na internet, retiro na loja. Muito importante a gente lembrar das questões que também envolvem o back-office das empresas. Não adianta, às vezes, o meu e-commerce estar no ar, bonito, com a melhor experiência, se o meu sistema interno ele está cheio de problemas e ele trava e ele deixa lento. A gente tem uma história de um diretor que compartilhou conosco de uma loja enorme de departamento, né, que vende coisas de construção e etc., que ele falando do terror que era a vida dele quando o sistema interno da loja parava. Basicamente, formavam-se filas e as pessoas não conseguiam terminar. Aí, claro, pessoas começam a ficar irritadas, tem pessoas que passam mal porque estão lá esperando e se estressa. Então, lembrar também dos sistemas das lojas físicas. No final, eu entendo que tudo que a gente está fazendo é para o usuário ficar mais feliz. E o usuário mais feliz, o usuário compra mais, né? E o usuário fideliza e compartilha a nossa marca para os amigos, enfim, para os familiares. Né? E a qualidade do software impacta também na evolução do software, né? Se você deixa de evoluir, vai chegar um ponto ali, um gargalo que não tem mais jeito, né? Sim, então, produto que não evolui está fadado a ser descontinuado, fadado a morrer. Então, assim, o produto precisa ser evoluído. É um conceito de software de muitos e muitos anos atrás, né? Décadas atrás, e é muita verdade. Produto que não evolui, ele deixa de ser útil para o consumidor. Né? E nunca estivemos em ciclos tão rápidos, tão acelerados como hoje. Sem dúvida. Você precisa evoluir um pouquinho mais rápido também para não correr esse risco. Bruno, obrigado, cara. Obrigado por tudo. Foi muito bom. Valeu, Thiago. Obrigado. Fica bem aí. Um abraço. Valeu.